Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pregador. Coma o livro. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo a época de escassez de homens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Hoje temos muito discurso religioso, muitas informações religiosas, temos muita tagarelice espiritual, muita pirotecnia, muita manipulação e poucos corações preparados para ensinar todo o conselho do Senhor. Um púlpito fraco, sem espiritualidade, produz um rebanho fraco e sem espiritualidade. Um púlpito sem Bíblia produz um rebanho sem compromisso com os oráculos do Senhor. Precisamos de homens, de líderes que vivam a palavra, agarre-se à palavra e pregue a palavra. O pregador não pode ter a preocupação de produzir emoções, mas a preocupação do pregador é ser fiel à palavra de Deus. Quem produz emoções é o Espírito Santo. Compete ao Espírito Santo mover os corações. Agora, há pregadores que querem fazer o papel do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. O que o Espírito Santo faz através do pregador perdurará para sempre, não morrerá. O pregador deve se deixar usar por Deus, pelo Espírito Santo. Porque o que Deus faz através do Espírito Santo fica, não morre, perdura. E aquilo que o homem faz, se a presença do Espírito Santo morrerá, não perdurará. Meus amados irmãos, manipulação de pessoas não converte ninguém. O pregador não é um ativista religioso. Hoje há uma variedade de pregações que não alimentam ninguém. São pregações fenopalhudas. Tem muito feno, tem muita palha. Temos pregações comediantes, temos pregações cheias de modismos, pregações teatralizadas, temos pregações que soam manchetes de jornais, temos pregações que arrota erudição com o hálito da banalidade. Essas pregações não alimentam ninguém. As nossas igrejas estão cheias de pessoas espancadas pela vida, que precisam ouvir algo que alimente a sua alma. Tagarelice não alimenta ninguém. Dar aula de moralidade não alimenta ninguém. Dar aula de etiqueta social não alimenta ninguém. Dar aula de ética social não alimenta ninguém. O que alimenta é a Bíblia. Se não temos o que pregar, que fiquemos no banco. Se não tem o que falar, que fique no banco. A Bíblia é a palavra viva de um Deus vivo. Portanto, o pregador precisa estar espiritualmente vivo para poder alimentar o rebanho. Mas moribundos espirituais não transmitem vida. A tarefa mais importante de um pregador é cuidar da sua própria vida espiritual. Não devemos ler a Bíblia profissionalmente. Se assim o fizermos, nossos sermões serão sermões medíocres. Devemos ler a Bíblia para nós próprios. Primeiro para nós. Devemos lê-la com reverência, com fome, para nos alimentar primeiro. E aí, nossos sermões terão capacidade de alimentar os outros. Em Ezequiel capítulo 3, o profeta recebe a ordem de comer o livro
que tem a mensagem de Deus. Ezequiel 3:1. Depois que o profeta comeu o livro, ele é comissionado como pregador. Ezequiel 3:4. Primeiro, Ezequiel teve que internalizar a palavra, se alimentar da palavra. Depois, ele teve autoridade para pregar a palavra. Não se pode, meus irmãos, minhas irmãs, pregar a palavra. Não se pode pregar a palavra sem se alimentar primeiro. Hoje temos muitos executivos eclesiásticos e temos muito poucos pastores de rebanho. Os executivos eclesiásticos, eles não alimentam o seu rebanho. Por quê? Porque eles não são sensíveis às necessidades do rebanho. Eles, os eclesiásticos, os executivos eclesiásticos, eles proferem o que não vivenciam. Eles proferem o que não sentem. Os executivos eclesiásticos, eles proferem o que não sentem porque eles estão preocupados nos seus empreendimentos e nos seus projetos megalomaníacos. O primeiro alvo, aliás, o primeiro e o principal e o único alvo de um pastor, de um pregador, não são empreendimentos, não são projetos, são as pessoas. Não se pode alimentar um rebanho por profissão. Por quê? Porque pastorear não é profissão. Pastorear é paixão. Meus amados irmãos, a pregação não pode ser vista como um mero ato de culto. A pregação não pode ser vista como um item da liturgia. Não. A pregação deve ser vista como a voz de Deus por o homem aos demais homens. Pregar, meus amados irmãos, é um trabalho que exige extrema sensibilidade. Um sermão, ele pode mudar uma vida, pode restaurar um relacionamento, ele pode levantar um caído, mas isso só é possível através de uma pregação bíblica. Só quando nós nos encharcarmos da Bíblia, nossos sermões deixarão de ser tagarelice espiritual, deixarão de ser informação religiosa, deixarão de ser discurso religioso. Precisamos estar encharcados da palavra de Deus. Não devemos ser profissionais da pregação. Não devemos também ser astro do púlpito. Devemos ser uma pessoa encharcada da palavra, como fez Ezequiel. Os executivos eclesiásticos, eles fazem das pessoas que os ouvem um fã-clube e não um rebanho. Por quê? Porque os executivos eclesiásticos, eles são astros do púlpito e eles, na verdade, são profissionais da pregação. Eles estão preocupados não com gente, não com pessoas, estão preocupados em fazer o seu próprio nome, estão preocupados em seus empreendimentos e em seus projetos megalomaníacos. Que Deus levante homens, líderes, pastores, que coma a palavra, que viva a palavra, que esteja encharcado da palavra, para que o povo tenha alimento e não morra de inanição. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém e amém.